Todos vocês que me acompanham já devem ter percebido que as coisas mais estranhas no âmbito jurídico vêm ocorrendo no nosso país. E não é diferente no caso do Daniel Silveira, que foi condenado por simplesmente criticar e falar dos ministros do STF. Lembrando a todos vocês que não existe lei nenhuma em nosso país onde criminaliza a crítica. Em segundo lugar, vocês também devem lembrar que quando Daniel Silveira fez o tal vídeo criticando os iluminados, ele era um parlamentar. E é óbvio, sendo um parlamentar, ele tinha a imunidade parlamentar, que significa que ele tem todo o direito de expressar a sua opinião, mesmo que essa opinião seja um pouco mais dura, a xingamentos e etc. Só que essa imunidade parlamentar não foi colocada em prática no caso do Daniel Silveira. E é muito interessante a gente observar porque existem outros parlamentares, por exemplo, de esquerda, que falam coisas absurdas, sem provas, etc e tal, e nada acontece com esses parlamentares. Na verdade, o Daniel Silveira, se vocês observarem direitinho, ele foi um exemplo, tá? Ele foi dado como exemplo para todos aqueles que queiram criticar esses iluminados. Ou seja, se você criticar, se você falar, se você xingar ou algo do tipo, você vai ter uma condenação basicamente igual ao do Daniel Silveira. Só que essas manobras jurídicas estranhas que vêm ocorrendo no nosso país não pararam por aí. Vejam essa matéria. Moraes nega a ida de Daniel Silveira para o regime semiaberto. Segundo o advogado do Daniel Silveira, ele já cumpriu 16% de sua pena, pois o Daniel, dentro da cadeia, vem fazendo cursos profissionalizantes, enfim, ele está estudando. E segundo a legislação, quem estuda dentro da cadeia tem a progressão de pena. Então, o advogado do Daniel foi até o STF pedir essa progressão do regime fechado para o semiaberto, pois o Daniel está seguindo corretamente a legislação como manda o figurino. Porém, ainda assim foi negado esse direito ao Daniel. Só que os absurdos ou as estranhezas não pararam aí ainda. Segundo a informação aqui da matéria, o advogado recebeu uma multa de R$2.000. Vejam isso. Isso acontece por litigância de má-fé, por parte do defensor, após a repetição de argumentos que foram afastados em relação ao período de pena que já foi cumprido ao tentar a diminuição. Litigância de má-fé é agir com o objetivo de causar dano ao processo. Então, o que nós estamos entendendo aqui é que a partir do momento que o advogado, como o profissional que ele vai tentar dar esse direito ao seu cliente de progressão de pena, foi interpretado pelos iluminados como litigância de má-fé, ou seja, ele fez esse pedido com a intenção de causar dano ao processo. Então, segundo essas informações, tudo que esse advogado estudou no âmbito do direito, etc e tal, já não pode mais ser usado em nosso país, porque agora você tentar ajudar o seu cliente dentro da legislação pode ser interpretado como uma pessoa que tentou causar um dano a um processo que já ocorreu, já houve condenação e mesmo assim, segundo a interpretação dos iluminados, não se pode mexer em nada. Só que você não precisa concordar, por exemplo, com o que o Daniel Silveira falou. Veja bem, independentemente que nós não estamos mais falando aqui em ideologia de direita, esquerda, nada disso. Estamos falando de justiça. Quando você liga a sua televisão ou você vai ler matérias, quantas vezes você viu matérias de pessoas que causaram danos enormes a outras, né, com atitudes violentas contra criança, mulheres, etc e tal, e são liberados pela justiça. Temos até agora um caso aí do cara do Porsche, etc e tal, que foi liberado, mesmo que uma vida tenha se perdido. Então você nota que a balança da justiça no nosso país, ela está totalmente desequilibrada. A lei só vai valer para você se caso você não for de direita, se você não for um bolsonarista, se você for uma pessoa neutra ou de esquerda,
provavelmente, ou talvez, essa lei vai dar continuidade em sua vida. Porém, se você for uma pessoa que tem a bandeira do Brasil, é um patriota, é de direita, pode ter quase certeza que a lei não vai existir para você. Pelo menos é essa impressão que dá quando nós vemos, por exemplo, o caso do Daniel Silveira, porque ainda tem o caso do pessoal do 8 de janeiro, que também está preso, né, do Clériston, entre outras pessoas. Esses absurdos todos estão ocorrendo porque nossos parlamentares, por algum motivo, não se mexem. Os únicos que podem fazer alguma coisa, travar toda essa situação absurda juridicamente que vem ocorrendo no nosso país, são os nossos senadores, que têm o poder de travar essa situação. Nós não vemos também a OAB falando alguma coisa, entrando em contato, mostrando que isso é um absurdo, fazendo alguma coisa, entrando em movimento. E a cada dia que passa, nós estamos vendo, por exemplo, advogados perdendo o direito de ser um bom profissional, ao ponto de vermos o advogado do Daniel Silveira ter que pagar uma multa de R$ 2.000 porque tentou fazer o seu trabalho, né, ajudando o seu cliente. Não é uma questão, mais uma vez, de ideologia, é uma questão de justiça. Hoje pode ser o Daniel Silveira, o Clériston, o pessoal do 8 de janeiro, mas amanhã pode ser qualquer um, por qualquer coisa. E é isso que muitas pessoas, principalmente as pessoas de esquerda, não estão entendendo. E quando eu falo pessoas de esquerda, eu estou falando da massa. Não estão entendendo. Eles comemoram, ficam felizes, sem compreender que esse tentáculo pode uma hora encostar em qualquer cidadão comum. Acredito que a única forma que nós temos hoje de travar pelo menos um pouco toda essa situação absurda, e absurda porque não está na lei, né? Não é algo que a gente pode dizer assim, olha, isso aqui está na lei, está tudo certo, e não é democrático, é ficarmos em cima dos senadores para que eles comecem a se mexer. Porque eu vou te dizer uma coisa, do jeito que as coisas estão caminhando, eu não sei se vocês já perceberam, o parlamento está perdendo o poder. Não é mais necessário deputados federais, senadores, votarem em projeto de lei, entre outras coisas, para isso acontecer. Basta colocar um projeto de lei na mão dos iluminados que eles resolvem o negócio todo. Sendo que eles não têm ou não deveriam se comportar como se fossem um parlamentar. Eles não ganharam voto de ninguém, eles foram colocados lá. Além disso, eles são responsáveis em manter a ordem através da Constituição. Que me respondam, vocês acham que a nossa Constituição hoje está sendo respeitada na íntegra? Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E é claro que o nome do Daniel Silveira jamais pode ser esquecido. Não devemos dar as costas para o Daniel Silveira, colocando ele no esquecimento, porque, por lei, ele não cometeu crime nenhum. Vamos ser justos com as pessoas, né, gente? Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente. Me sigam nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo.